Bom, então, para sistematizar o que a gente acabou de ver ali no vídeo passado, tem 3 conceitos importantes: hegemonia, conceitos e intelectuais. O que é hegemonia, então, para Gramsci? É uma dominação que não se exerce só pela coerção, mas sim pela autoridade, certo? Como eu disse, se fosse só coerção, a gente percebia que era dominado. Então é que a gente percebe que a classe dominante domina porque é o certo. E por que a gente percebe isso? Porque foi criado um consenso na sociedade. E como foi criado esse consenso? Que a gente vê nas novelas, a gente lê nos jornais, a gente escuta em sala de aula, a gente lê nas apostilas escolares. É uma ação política consciente dos intelectuais. Né? Então, você vê os intelectuais, eles exercem essa função de persuadir a sociedade, de criar o consenso. Se eles são intelectuais orgânicos, ou seja, intelectuais orgânicos da classe dominante, eles apresentam para a sociedade a visão de mundo da classe dominante como sendo a visão de mundo certa, criando consenso e assim a hegemonia. Como eu falei na aula passada, os tradicionais são aqueles que existem antes do capitalismo, né? Médicos, professores, padres. Esses pensam que pairam sobre a sociedade, mas eles também estão presos em relações sociais, né? Então aí já não é um trabalho tão consciente. Mas o intelectual orgânico, sim, ele é um intelectual a serviço de uma classe. Por que o Gramsci vai dizer? Bom, se a classe dominante tem os seus intelectuais que produzem o consenso, espalham a visão de mundo da classe dominante como se fosse a única verdadeira, precisa a classe trabalhadora ter os seus intelectuais orgânicos para produzir um consenso a partir da visão de mundo da classe dominante. Da classe dominada, desculpa. Então, para o Gramsci é importante as classes dominadas, os trabalhadores, criarem os seus próprios intelectuais orgânicos, que vão aí produzir uma visão de mundo ligada aos valores das classes trabalhadoras e espalhar pelo mundo, né, essa visão de mundo. Por quê? Não adianta nada você, para o Gramsci, né, você fazer a revolução num dia e no outro dia continuar com a mentalidade do capitalismo burguês, né? Você vai fazer, a ideia é que a revolução proletária, para o Gramsci, não é só uma revolução econômica e social. É uma revolução que tem que ter a parte econômica e social, mas ela tem que ser intelectual, moral. Tem que ter uma nova visão de mundo que não seja essa do capitalismo, do individualismo, da competição, do consumismo. Porque essa visão de mundo que a gente acha que é natural, não é natural. Foi criada pelos intelectuais orgânicos das classes dominantes, da burguesia, e apresentada ao mundo como sendo a verdade. Deu para entender isso? Então, para o Gramsci, se quer fazer uma revolução proletária em algum momento da história, primeiro precisa ter uma visão de mundo produzida por intelectuais orgânicos das classes trabalhadoras para criar um novo consenso. Para Gramsci, então, a revolução não é só econômica e social, a revolução é cultural. Tem que ter uma nova cultura, uma nova visão de mundo. Cultura, para Gramsci, é isso, é a visão de mundo, né? Essa questão um pouco das mentalidades lá. É uma visão de mundo, um conjunto de valores e de símbolos compartilhados. Os trabalhadores têm que apresentar isso ao mundo, propor uma outra visão de mundo alternativa à visão dominante. Porque não adianta nada você fazer a revolução burguesa e querer um iPhone 11 no dia seguinte. É impossível. Quer dizer, consumismo, individualismo, competição, né, exploração são ideais do capitalismo. Uma nova sociedade tem que apresentar outros ideais. Bom, com isso, acho que explicamos um pouco como os intelectuais cumprem a função de produtores do consenso, que permite a hegemonia, ou seja, como diz o Gramsci, uma dominação com luva de pelica. Em vez de descer o cacetete nas pessoas, você domina mostrando um mundo que é o ideal. Né? Só você pensar numa novela, né? No jornal. Quem é agora, nas confusões do governo, chamaram o Sarney para falar. Ah, claro, porque o Sarney é um ex-presidente muito importante, de muito sucesso. Não existe nenhum outro ex-presidente além do Sarney e do Fernando Henrique, né? Bom, então veja, isso é um consenso, é uma visão de mundo sendo passada e difundida.
O que mais que é importante lembrar? Como você faz tudo isso? Pela educação. Porque o que acontece normalmente? Quando aparece um intelectual entre as classes trabalhadoras, as classes dominantes cooptam. O exemplo que ele dá no texto que vocês leram, nos intelectuais da Organização da Cultura, são os camponeses. Quando o filho de um camponês se destaca nos estudos, ele é logo levado para ser padre. E aí isso é um intelectual tradicional, né? E não um intelectual orgânico do campesinato. Entenderam o mecanismo? Então você precisa de uma escola, e aí na parte do texto que vocês leram dos intelectuais da Organização da Cultura sobre a escola, você percebe isso, essa ideia ele está tentando criar uma escola gratuita, universal, pública, né, igualitária, para você poder dar as mesmas chances para todos, né, e terminar com essa divisão que ele aponta, né, as humanidades, o colégio clássico para a elite, o estudo profissionalizante para os trabalhadores, né, reprodução constante, né, da divisão. Então, por isso que é tão importante a escola, e por isso que o Gramsci é muito usado na educação, né. Ali é só uma pincelada das reflexões, né, dessa ideia de uma escola pública, igualitária e, consequentemente, libertadora, né. Outra coisa que a gente tem que falar é a crítica dele à burocracia. Vocês vão ver no texto, no capítulo sobre a escola, né, como ele mostra que a burocracia atrapalha a democracia, né, onde o debate político é limitado pela burocracia estatal, né, ele no capítulo apresenta bem isso. O que mais que está faltando eu apontar? Já falei, mas vou repetir. Então, você precisa desse consenso criado por intelectuais orgânicos das classes trabalhadoras para depois da Revolução a classe operária ter uma visão de mundo a apresentar, né, uma nova forma de pensar, uma nova moral, né, uma nova intelectualidade. Sobre a questão da Revolução, então ele não vê um determinismo, ele não acha que a Revolução está logo ali, ele acha que tem que ver o bloco histórico, ou seja, as relações sociais e econômicas, as alianças, né, sempre essa ideia, como a classe dominante não é única e a classe dominada também não, as extrações de classe, né, na dominada operários e camponeses, na dominante latifundiário, burguês, quer dizer, frações, né, dentro da própria classe, você tem que estabelecer alianças, fazer essas estratégias políticas. E o que ele vai dizer? Ele vai chamar isso de guerra prolongada, a guerra de movimento, né, de posições, ou seja, o marxismo não é um determinismo, não é certo que a revolução proletária vem aí, você tem que estar constantemente numa prática revolucionária para você chegar nessa revolução proletária. Como você organiza isso estrategicamente? Com o Partido Comunista. Então, ele é um leitor dos clássicos da ciência política italiana, inclusive Maquiavel, Vico, né? E ele vai então dizer que o Partido Comunista é o príncipe moderno. Do mesmo jeito que o príncipe de Maquiavel ele tinha que agir com virtude, né? Ou seja, agir eficaz no presente que é dado, as condições dadas você tem que agir de forma eficaz, isso é virtude de Maquiavel, assim tem que agir o partido. E o partido nada mais seria do que uma elite revolucionária, uma elite de trabalhadores, para organizar esse caminho. Porém, né, esse príncipe moderno, o Partido Comunista, a elite revolucionária no sentido de vanguarda revolucionária que organiza esse partido, não pode em nenhum momento perder a sua base real. O que é essa base real? Os trabalhadores. E não o trabalhador ideal lá do marxismo mecanicista, que tá agora no capitalismo, eles vão ter acesso à educação, eles vão ter a vida proletária, né, totalmente excluída, e vão construir a sua consciência de classe. Não, não é assim, não é um mecanicismo. O trabalhador ele é um ser real, com uma visão de mundo real, e é ela que nós temos que conhecer. Nós, que eu digo eles, né, o Partido Comunista Italiano, teria que conhecer a moral, a visão de mundo dos trabalhadores reais, para trabalhar a partir disso, da realidade, e não de um trabalhador ideal, né, do mecanicismo, ou então da simplificação do materialismo histórico. Isso é muito importante, porque essa ideia do trabalhador real, da consciência que eles têm, dos valores que eles têm, é uma coisa que depois a nova esquerda vai retomar, né? E ainda faltou falar uma coisa muito importante, que eu gosto muito,
é a ideia que quando vier a revolução, vão ser coisas que são revolucionáveis e outras que devem ser mantidas, né? Ele tem esse apreço à tradição intelectual, né? Então, não é tudo que foi produzido que não presta, né? Então, não, ao contrário, o que se revoluciona, o que se mantém dentro da revolução. Já falei que ele é crítico ao stalinismo, né, crítico à Terceira Internacional, porque ele critica esse mecanicismo, esse economicismo, essa idealização do trabalhador e não vê realmente o que o trabalhador é. Já falei que ele vai influenciar a nova esquerda inglesa, todos os estudos subalternos, história vista de baixo. Ele vai ser muito lido a partir de 56, né, 1956, a desestalinização, e está aí até hoje. Eu acho que é um dos marxistas mais lidos na academia e em diversos cursos, né? Sempre lembrando, então, que para ele é uma filosofia da praxis, né, o marxismo, ou seja, não é só a reflexão histórica, e sim a transformação do mundo, né, a estratégia para transformação do mundo. Ponto.